Começa agora. AEDAS no ar. Hora de se informar sobre a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Eu sou Douglas Kissen e este é um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, a AEDAS, Assessoria Técnica Independente dos Atingidos e Atingidas nas regiões 1 e 2 da Bacia do Rio Paraopeba. Por aqui, fazemos memória das 270 pessoas que perderam suas vidas naquele 25 de janeiro de 2019. E renovamos nosso desejo de justiça e reparação integral. Acompanhe esta edição e saiba mais sobre: comissões da região 2 solicitam transparência e celeridade na aprovação da proposta definitiva do anexo 1.1 nas regiões 1 e 2. Justiça Federal suspende licenciamento ambiental de mineradora no Pico dos Três Irmãos, localizado entre os municípios de Brumadinho e Mário Campos. Decreto estadual desrespeita o protocolo de consulta a comunidades tradicionais em Minas Gerais. E mais, pessoas atingidas das regiões 1 e 2 solicitam celeridade e transparência referente à proposta definitiva e à efetiva participação no processo de decisão. Fica com a gente, é informação, é direito para sua família e para a sua comunidade. Você está ouvindo AEDAS no ar. Nesta edição, voltamos a falar sobre os projetos de fortalecimento de políticas públicas, os anexos 1.3 e 1.4, previstos no acordo judicial. Aqueles projetos que são executados ou pelas prefeituras ou pela Vale, como obras de reparação que fazem parte do acordo judicial. O foco é nos povos e comunidades tradicionais que também são contemplados por esses projetos de fortalecimento de políticas públicas. Para isso, chamamos a Aline Nogueira Medeiros, assessora técnica na equipe da AEDAS que acompanha os anexos 1.3 e 1.4. Aline, os povos e comunidades tradicionais cobraram uma consulta que respeitasse a legislação e garantisse a consulta livre, prévia e informada aos PCTs. No ano de 2022, foi feita uma consulta específica com os PCTs, certo? Durante o processo da consulta popular, os povos e comunidades tradicionais, de tradição religiosa ancestral de matriz africana, expressaram descontentamento porque eles não tiveram a plena participação garantida nessa primeira consulta, que prejudicou seus direitos e limitou sua participação efetiva. E aí, em resposta a isso, foi criada uma minuta direcionada aos comprometentes para ressaltar a importância de uma participação mais inclusiva e respeitosa. A etapa de identificação das prioridades com os povos e comunidades tradicionais da Bacia do Paraopeba, então, ela ocorreu entre os meses de junho e agosto de 2022. Como resultado dessa etapa, os PCTs participantes indicaram temas, subtemas e projetos elencados em ordem de prioridade, podendo indicar no máximo até 3 temas, 15 subtemas e 15 projetos. Aqui nas regiões 1 e 2, assessoradas pela AEDAS, quem participou dessa consulta aos PCTs? Nessa época participaram as 4 comunidades quilombolas de Brumadinho, além de 174 representantes das UTTs dos povos e comunidades de tradição religiosa ancestral de matriz africana, os PCTRAMA, dos municípios de Betim, Igarapé, Joatuba, Mateus Leme, São Joaquim de Bicas e Mário Campos. Qual foi o processo utilizado para identificar as prioridades de projetos entre povos e comunidades tradicionais das regiões 1 e 2 da Bacia do Paraopeba? Entre junho e setembro de 2022, foi conduzido um processo de consulta específico para os povos e comunidades tradicionais localizados nas regiões atingidas em relação aos projetos dos anexos 1.3 e 1.4. O propósito, então, era garantir a priorização dos projetos em conformidade com as particularidades desses grupos e garantir o respeito aos protocolos de consulta livre, prévia, informada e de boa-fé, conforme estabelecido pela legislação. Quais foram as áreas priorizadas nos projetos pré-selecionados? As áreas que foram priorizadas pelos povos e comunidades tradicionais foram assistência social, fomento à viabilização e preservação das práticas alimentares, saúde mental, infraestrutura urbana e rural, gestão, saneamento básico e água,
turismo, cultura e patrimônio cultural, por último. Povos e comunidades tradicionais tiveram seus projetos selecionados? Podemos citar alguns exemplos dentro do anexo 1.3 e 1.4? Após a etapa de priorização, os comprometentes realizaram a escolha final dos projetos que deveriam avançar para a etapa de detalhamento e execução. Então, em seguida, ocorreu uma nova etapa, junto com os povos e comunidades tradicionais, em que eles puderam validar ou não os projetos escolhidos pelos comprometentes. Nessa etapa, 22 unidades territoriais tradicionais da região 2 participaram do processo de validação. Algumas dessas UTTs, dessas unidades, não validaram os projetos escolhidos e, como não tinha possibilidade de serem contempladas por outro projeto, foram automaticamente excluídas das próximas etapas do processo. Então, 17 UTTs fizeram parte da validação dos projetos. Aline, e os exemplos de projetos para os povos e comunidades tradicionais? Você pode citar alguns por município? Os projetos selecionados para as UTTs de Betim, Joatuba, Mateus Leme e São Joaquim de Bicas foi o Garantia de Acesso à Água. Para Igarapé foi o projeto de canalização de córregos. Esses projetos selecionados que a Aline falou são projetos dos PCTs da região 2. Em Brumadinho, o projeto selecionado para os PCTs foi a construção de centros culturais nas comunidades quilombolas de Marinhos, Ribeirão, Rodrigues e Sapé. Aline, agora vamos falar um pouco sobre o apoio da assessoria técnica independente nas demandas das comunidades para esses projetos de fortalecimento de políticas públicas. As comunidades atingidas solicitam o apoio da ATI na redação de ofícios abaixo-assinados e documentos técnicos sobre os projetos dos anexos 1.3 e 1.4, certo? Como a ATI auxilia? A AEDAS ela está disponível para auxiliar as comissões de atingidos, tanto da região 1 quanto da região 2, na condução desse processo de participação, o que inclui elaborar e enviar ofício aos atores externos, elaborar documentos técnicos pertinentes sobre o andamento de projetos também. Nesse processo de participação das pessoas atingidas, a gente levantou diversas dúvidas e questionamentos que foram dirigidos tanto à Fundação Getúlio Vargas, a auditora, quanto aos comprometentes. Aline, a gente agradece mais uma vez sua participação, tirando dúvidas sobre os projetos previstos nos anexos 1.3 e 1.4 do Acordo Judicial. Nosso muito obrigado. Lembrando que essas informações estão disponíveis no Manual de Demandas dos anexos 1.3 e 1.4, que você encontra no nosso site aedasmg.org. Você está ouvindo AEDAS no ar. A gente continua com uma excelente notícia, uma vitória para as comunidades de Brumadinho e região, que precisam ter seus direitos respeitados. A primeira Vara de Justiça Federal de Belo Horizonte determinou no dia 16 de agosto a suspensão do licenciamento ambiental concedido à mineradora LARF-MIB para a exploração de minério de ferro no Pico dos Três Irmãos, situados entre os municípios de Brumadinho, Mário Campos e Sarzedo, e próximo ao Córrego do Feijão, operado pela Vale. Mais informações com o nosso comunicador Diego Cota. A decisão anula a licença emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD. O motivo, a constatação de irregularidades, incluindo a falta da consulta livre, prévia, informada e de boa-fé à comunidade quilombola Sanhudo. Localizada no Tejuco, em Brumadinho, a comunidade quilombola Sanhudo está a cerca de 2,6 quilômetros da mina e já sofre com danos de outros empreendimentos minerários, como a Mineral do Brasil, a Tejucana Mineração, a própria MIB e Minas da Vale. Essa situação ressalta a importância de garantir os direitos das comunidades atingidas e assegurar a realização de consultas adequadas antes da aprovação de projetos que possam impactar os modos de vida nos territórios. O respeito à consulta livre, prévia, informada e de boa-fé em contextos de licenciamento ambiental em territórios tradicionais tem sido uma ferramenta importante na defesa de seus modos de vida e na proteção e conservação de áreas que devem ser protegidas.
é importante respeitar a consulta prévia, Diego. Minas Gerais traz casos emblemáticos como o da Serra do Curral, que também teve licenciamentos ambientais da mineração suspensos e justificados, entre outros pontos, pela ausência do processo de consulta ao Quilombo Manzo, em Belo Horizonte. Essa situação evidencia como a consulta adequada é essencial para garantir que os direitos das comunidades tradicionais sejam respeitados e que suas vozes sejam ouvidas nas decisões que atingem seus territórios. Isso, Douglas. E olha, diversas organizações como a Associação Quilombola de Defesa da Serra dos Três Irmãos, a Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais, a Rede Igrejas e Mineração de Minas Gerais e o movimento Salve Mário Campos publicaram uma nota conjunta saudando a decisão judicial. Elas reforçam que a medida é fundamental para garantir os direitos constitucionais das comunidades quilombolas e proteger o Pico dos Três Irmãos, essencial para o abastecimento hídrico da região metropolitana de Belo Horizonte. Na semana passada, a mineradora entrou com um agravo de instrumento e o desembargador relator da Justiça Federal decidiu manter a suspensão do licenciamento ambiental concedido às mineradoras para a exploração de minério de ferro no Pico dos Três Irmãos. Obrigado, Diego. E se você que está nos ouvindo quiser ter acesso a essa nota conjunta na íntegra, vamos deixá-la disponível no nosso site aedasmg.org e também no nosso canal do YouTube AedasMG. Você está ouvindo Aedas no ar. Vamos para um breve intervalo e já a gente volta com mais informação. Fique com a gente. Estamos apresentando Aedas no ar. Voltamos a apresentar Aedas no ar. Voltamos por aqui, Douglas Kissen e o Aedas no ar. Informativo da Assessoria Técnica Independente dos atingidos e atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em janeiro de 2019. Além de nos encontrarmos por aqui no rádio, semanalmente, te atualizamos sobre os temas da reparação no nosso site aedasmg.org e nas nossas redes sociais pelo @aedasmg. Você está ouvindo Aedas no ar. E a gente continua por aqui falando sobre os PCTs. Nos últimos anos, os povos e comunidades tradicionais do estado de Minas Gerais vêm sofrendo investidas contra seus direitos, principalmente daqueles que deveriam prezar pela execução das normas e legislações incluídos nos acordos e decretos internacionais que salvaguardam esses povos. Em 11 de setembro de 2024, o governo Zema aprovou o decreto número 48893/2024. Este decreto é considerado inconstitucional e coloca em risco a biodiversidade e a vida das pessoas, sua história e a cultura tradicional dos povos. Para falar mais sobre o assunto, chamamos Júlia Holden, da equipe de comunicação da Aedas Paraopeba, que traz mais informações publicadas pela equipe de PCT da Aedas. Bem-vinda, Júlia. Olá, Douglas. Olá, ouvintes. O decreto número 48.893 de 2024, ele descumpre o direito à consulta livre, prévia e informada que é garantido pela Convenção 169 da OIT. É o que diz um artigo que a equipe de povos e comunidades tradicionais da Aedas publicou lá no nosso site, o aedasmg.org. Diversas organizações de Minas Gerais se manifestaram contra esse decreto. Uma carta contrária ao decreto foi elaborada pela Comissão Pastoral da Terra, a CPT de Minas Gerais, e assinada por mais de 30 entidades que se posicionaram contrárias a essa medida do governo do estado. E Júlia, quais são os pontos críticos desse decreto do estado de Minas Gerais? Douglas, o decreto limita o direito à consulta prévia somente aos povos indígenas, comunidades quilombolas e comunidades e povos tradicionais certificados pela Fundação Nacional dos Índios, a FUNAI, a Fundação Cultural Palmares ou pela Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais. Ou seja, na prática, o decreto cria a definição de territórios tradicionais condicionada à sua titulação e reconhecimento pelo Estado
isso viola o direito à autodeterminação dos povos e comunidades tradicionais. Um outro ponto de crítica das organizações é que o decreto nega o direito de consulta prévia a comunidades e povos tradicionais que estão nos territórios, localizados em áreas urbanas consolidadas, o que é grave, né? Isso, Douglas. Afeta diretamente centenas de comunidades localizadas em zonas urbanas, como os povos de terreiro, indígenas em situação urbana e outros povos e comunidades tradicionais. Um outro ponto crítico é que o decreto transfere para as empresas a responsabilidade de realização da consulta, no caso dos projetos da iniciativa privada. Ele também viola o que determina a Convenção 169 da OIT, e isso pode aumentar a violência e assédio das empresas sobre os territórios. E Júlia, vendo aqui que o decreto também estabelece uma distância territorial, ele condiciona a exigência da realização de consulta prévia a situações em que os territórios estejam no máximo a 3 km de distância dos empreendimentos. Isso, o que tem sido criticado pelas organizações de povos e comunidades tradicionais. Afinal, essa distância de 3 quilômetros ignora os impactos sistêmicos e difusos dos empreendimentos, seja pela circulação em fluxos do ar, das águas e das espécies nos territórios, que com certeza ultrapassam os 3 quilômetros de distância. A gente agradece, Júlia, sua participação e seguimos com o nosso quadro Giro de Notícias. Giro de Notícias. Então vamos ao giro de notícias. Pessoas atingidas das regiões 1 e 2 solicitam celeridade e transparência referente à proposta definitiva e à efetiva participação no processo de decisão do anexo 1.1. Informações com Arthur Dias. As comissões e lideranças de Brumadinho enviaram um ofício solicitando informações sobre o motivo das instituições de justiça acatarem a solicitação da FGV que questionava a transparência do processo. O prazo para o recurso no edital de chamamento público já havia finalizado. As comissões de pessoas atingidas de Brumadinho também perguntaram como a FGV teve acesso à proposta definitiva para que fossem pedidos os esclarecimentos e quais seriam esses esclarecimentos, principalmente referente às questões orçamentárias, tendo em vista que as pessoas atingidas e as ATIs não tiveram acesso à proposta completa. Foi questionado também sobre as solicitações das IJs à entidade gestora desde o Comunicado 24, pedindo que fosse divulgado para as pessoas atingidas a proposta definitiva completa para conhecimento e decisões com a participação das pessoas atingidas. As comissões das regiões 2, composta pelos municípios de Betim, Igarapé, Juatuba, Mário Campos e São Joaquim de Bicas, também se manifestaram, dessa vez por meio de uma carta para instituições de justiça. O coletivo de comissões das pessoas atingidas da região 2 da Bacia do Paraopeba enviou uma carta às instituições de justiça solicitando transparência no processo de aprovação da proposta definitiva do anexo 1.1, que prevê os projetos de demandas das comunidades e o acesso a crédito e microcrédito. O coletivo é composto por 48 comissões de 83 comunidades dos municípios de Betim, São Joaquim de Bicas, Juatuba, Igarapé e Mário Campos. O posicionamento das comissões é uma resposta ao Comunicado 26 das instituições de justiça, divulgado no dia 12 de setembro, que prorrogou o prazo para a análise da proposta definitiva e informou sobre o pedido de esclarecimento pela FGV, entidade que ficou em segundo lugar no processo de seleção para o anexo 1.1. Na carta, as lideranças pedem respeito às decisões que compõem a proposta definitiva e enfatizam que a participação é um direito previsto no acordo, no edital, na política estadual dos atingidos por barragens e na política nacional dos atingidos por barragem. Acesse a carta das comissões da região 2 no nosso site aedasmg.org. Obrigado, Arthur, pelas informações. É isso, pessoal. Estamos chegando no final dessa edição. Mais informações você sempre encontra no nosso site aedasmg.org e nas nossas redes sociais pelo @aedasmg. Na semana que vem estaremos de volta com mais informação. Até mais!
Este programa é produzido com os recursos provenientes do Acordo de Reparação. Honramos a memória das 272 joias ceifadas no rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Esta edição teve produção de Valmir Macedo com apoio da equipe de PCT. A edição de áudio é de Douglas Kissen. O design gráfico do programa no YouTube e nas nossas redes sociais é de Aleph Rodrigues. A coordenação da equipe de comunicação é da Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente-geral de participação informada do projeto AEDAS Paraopeba.